Se você é aquele tipo de pessoa educada ao extremo, quase patologicamente, vem que esse vídeo é para você ou para alguém que você conheça. Pois é, nossos pais foram esforçados, eles quiseram nos ensinar coisas boas e justas e dignas, que a gente se tornasse pessoas de bem, pessoas da paz, filhos comportados e obedientes, e a gente acertou em cheio. Mas a gente acertou em cheio de uma maneira muito exagerada, muito extremada, de tal forma que a gente errou na dose. E quando eu digo a gente, porque eu brinco que eu sou um educadinho patológico em recuperação. Do mesmo jeito que eu falei no outro vídeo sobre pessoas mansas, mornas, às vezes sem vida, eu sinto que convergente a isso tem um elemento muito acentuado de uma prisão, de alguma forma, a questão das regras. E é isso que eu queria colocar em algumas características básicas que nós, educadinhos patológicos, temos na nossa vida cotidiana. Ser uma pessoa regrada em si não é um problema, né? A gente não precisa achar que o oposto do educadinho patológico é virar um vândalo, sair quebrando coisa na rua. As regras têm uma utilidade, elas são importantes para poder nortear a nossa noção de convivência, de ambientação. Tem um certo protocolo mínimo, vamos dizer assim, para poder entender onde a gente está entrando, com quem a gente está lidando, para não sair, enfim, fazendo maluquice no meio da rua. Quer dizer, a gente poderia até fazer. Mas a ideia da regra é de alguma forma tornar mais fácil a convivência das pessoas. Então a gente entende que tem uma fila, porque tem uma pessoa na nossa frente que chegou antes, uma que está atrás. Tecnicamente essa é a regra, que facilite as coisas. Mas o educadinho patológico, ele vai ter uma tendência a levar isso ao extremo. Ou seja, ele vai ver a regra pela regra. Ele não vai pensar na regra como um conjunto de facilitação social. Então é aquele tipo de pessoa que, se não tem fila, ele pode criar uma fila só porque ele acha que tem fila, né? Porque tem que ter. Ele vai de alguma maneira inventar regras, inclusive para si mesmo, para os outros, e vai aplicar aquilo ao pé da letra de uma maneira muito radical, de uma maneira muito extrema, de uma maneira que eu estou colocando aqui um pouco como exagerada. Então, é como se ele fosse um robô que, quando você coloca uma circunstância muito atípica e caótica, onde ele não consegue ler um padrão de comportamento, ele entra em pânico e de repente não sabe como se comportar, como agir, o que fazer, como lidar com uma situação dessa natureza. E esse é o problema do ser regrado ao extremo. Porque ter regras é diferente de ser regrado extremado, ok? Em função disso, uma outra característica é de um certo moralismo meio irrefletido. O que eu quero dizer com isso? A pessoa tem uma regra interna do que é bom, do que é ruim, do que faz uma pessoa ser aceitável ou não, condenável ou não. Só que isso é de uma maneira meio que irrefletida e, de alguma forma, vem um pouco de certos valores que eu chamaria de mais conservadores, que é assim, eu não paro para pensar no que está acontecendo. A regra é a regra. O respeito à vida é o respeito à vida. Não importa em que circunstância, mas é a legítima defesa, não importa, é a vida. Ou seja, não para pensar em situações específicas
onde a regra ela pode ter outras características. Então vai um pouco no sentido do regrado extremo. Então a pessoa sabe muito bem quem é certa, quem é errado. Então, sei lá, se a pessoa vê alguém usando tatuagem, ela fala que é errado, porque tatuagem é coisa de bandido. Tem umas visões um pouco estereotipadas do comportamento humano, que às vezes tendem ao ridículo quando a gente para pensar, porque uma pessoa que aparentemente é correta, você vê que a pessoa tem um comportamento correto, o educadinho patológico tem um comportamento correto, mas quando vai ver lá certas opiniões, elas beiram o radicalismo, elas beiram uma certa xenofobia, machismo, racismo, justificadas por uma certa ideia de ser um bom cidadão nessa expressão. Então, o educadinho patológico, ele tende, eu não estou dizendo que ele é sempre assim, mas ele tende a adotar um moralismo irrefletido. Ele não para pensar em cada situação, em cada pessoa, em cada contexto. Ele julga as pessoas mais ou menos de uma mesma maneira, põe tudo no mesmo saco, no mesmo balaio e manda queimar ou manda para o céu, dependendo da perspectiva dele. Em função disso, como ele está o tempo todo muito preso na ideia de regras, de bem ou mal, de perfeição, né? Ele quer estar certo, essa é a grande busca, e certo porque ele se sente digno, merecedor, enfim. Ele acaba criando um impasse para ele mesmo, que é o impasse da rigidez. Ele se vê, quando ele precisa ter ginga, quando ele precisa ter malemolência, quando ele está lidando com uma situação meio imprevisível, inusitada, ou quando ele está lidando com um tipo de contexto, um conflito, que as regras não são muito óbvias e muito claras, porque dizem matar ou morrer, ele não sabe como se portar. Ele entra numa sensibilidade, vamos dizer assim, ética, comportamental, emocional, que ele simplesmente trava. Então, quem é educadinho patológico vai se ver travando muitas vezes porque simplesmente não consegue se articular numa situação não binária, numa situação meio que paradoxal, e em que duas coisas parecem ser certas na mesma medida, mas elas podem se conflitar em termos de valores porque, sei lá, por exemplo, uma pessoa que tem que escolher entre sucesso e amor. Sucesso é um valor que é bem visto, é bem-vindo, né? Ter sucesso nas coisas que você faz. E amor também, um ato de amor também. E quando essas duas coisas conflitam, você não pode usar de uma perspectiva rígida para poder lidar com as coisas. Você vai ter que mergulhar na profundidade, nas muitas camadas emocionais que aquilo implicam, para você não entrar numa espiral de culpa e autoacusação infinita, porque isso acaba sendo bem problemático. Por conta disso, acaba surgindo um sentimento de impotência, quase de paralisia. Daí um pouco conversa com a ideia de uma pessoa morna, porque a pessoa educadinha patológica vai ficar, em muitos momentos da vida, engasgando na hora de tomar algumas decisões, e decisões que vão precisar de um pouco mais de ímpeto, que vão precisar de um pouco mais de intensidade para resolução. Então a pessoa educadinha patológica, ela vai simplesmente travar, porque agir vai implicar que ela lide com conflitos emocionais, com angústias que ela, de modo geral, não sabe gerenciar. Então, o educadinho patológico não vai conseguir fazer isso. E eu vou falar de 4 atitudes que acontecem na vida cotidiana baseada naquele princípio das 4 palavrinhas mágicas que ensinaram pra gente. Mas antes disso, eu queria só dar uma pausinha para falar do lançamento que terei dessa belezurinha aqui.
Tô tão feliz. Meu livro novo, o 5º livro, Maturidade Emocional, porque algumas pessoas agem como adultas e outras não. E outras não. A gente está entrando um período de pré-lançamento do livro. Estou muito feliz. O dia do lançamento vai ser dia 24 de fevereiro, numa quarta-feira à noite. Eu vou fazer inclusive uma live de lançamento no meu Instagram. Segue lá, se não segue meu Instagram, Fred Matos, com 2 T's. E estou muito feliz, é um livro muito elaborado, há muito tempo eu venho maturando essa ideia sobre maturidade emocional. Quase diria que é o tema da minha vida, o tema do meu trabalho, então estou muito feliz com o resultado, tanto estético quanto interno do livro. Né? Tem uma quantidade boa de texto, muitos exercícios, e aqui um jabá absolutamente honesto na pré-venda. Então no link da descrição aqui desse vídeo você vai ter o link de venda antecipada que vai ter com desconto também de lançamento da editora Paidós. Estou muito feliz que é um braço da editora Planeta. Bem feliz, maturidade emocional, tá bom? Vamos seguir no vídeo. Sabe aquelas palavrinhas mágicas? Por favor, obrigado, com licença, desculpas. Aquelas palavrinhas que são ótimas para ensinar para criança. Olha, eu que sou pai, fico falando isso, repetindo como é que fala, por favor. Desculpa. Obrigado. Com licença. Mas a gente que é educadinho patológico, a gente leva isso ao extremo. E aquilo fica internalizado na gente de um jeito bem maluco, para não dizer bizarro. Então, essas 4 palavrinhas, eu quero começar a falar sobre elas. O por favor, no vocabulário do educadinho patológico, não vira assim, por favor, você poderia... Vira uma atitude interna quase de por favor, quase como se a gente estivesse implorando cuidado, como se a gente estivesse atrapalhando a vida dos outros. Então esse por favor, ele é adotado na vida do educadinho patológico como se fosse uma conclamação para ele ser notado, ele ser percebido, ele ser valorizado. E isso é uma coisa muito esquisita a ponto de ser meio deprimente quando a gente vai ver na prática. A gente acaba adotando uma atitude muito tóxica em relação a esse por favor, porque a gente está se relacionando com as pessoas sempre como se a gente tivesse incapaz, impotente, como se a gente fosse insuficiente, a gente estivesse pedindo para a pessoa validar a gente de uma determinada forma. Então essa é uma característica bem ruim. Obrigado. Claro que a gente tem que ter gratidão pelas coisas, pelas pessoas. Eu falo isso sempre, né? Tenha gratidão. Isso é super importante para você, inclusive, valorizar aquilo que você tem. Mas na boca do educadinho patológico, a gratidão ela surge como uma subserviência, quase como se fosse uma gratidão exagerada, do tipo, quase não tenho muito valor e quem tem valor aqui nessa relação é você. Então assim, obrigado por deixar eu fazer parte da sua vida. Então a gente está sempre numa relação meio que hierárquica, quase assimétrica com as pessoas, como se a gente não tivesse um valor em si que a gente poderia se firmar e se bancar naquilo. E na prática a gente sabe que isso é problemático, porque em trabalho as pessoas tendem a agir como se fossem empregados, funcionários para a vida eterna. Então a gente acaba não lutando por algum tipo de ascensão profissional. Em relacionamento amoroso, a gente parece que a gente está agradecendo por ela amar a gente, sendo que é uma troca, uma relação de adultos, enfim. Na família é horroroso, porque a gente às vezes não sai da posição meio que infantil, né, de filhos, daí a questão da maturidade emocional. Então,
a gente entende que é bem problemático esse agradecimento patológico. O com licença, que na vida cotidiana, assim, com licença, posso chegar na questão psicológica, é quase como eu posso ter direito a ter desejo, porque educadinho patológico não tem direito a ter desejo. Ele é tão cuidadoso, ele é tão sensível à necessidade das pessoas que ele não tem direito a ter os desejos próprios. Então, ele está sempre abafando, reprimindo, transformando os desejos dele em coisas que são problemáticas, como se ele estivesse invadindo o espaço das pessoas, sendo que você tem direito a ter os seus desejos, mesmo que eles sejam contra as regras e mesmo que eles sejam contra a vontade das outras pessoas. Você vai colocar isso em ação, outros 500, mas se você tem direito a esse desejo, você tem. E a última palavrinha mágica, que é desculpa. Minha nossa, como isso vira uma bomba na boca do educadinho patológico, porque é quase como assim, eu estou atrapalhando, estou sendo inconveniente. Se eu te incomodar a priori, já te peço perdão já. Parece que a gente está sempre atrapalhando as outras pessoas, como se a gente não tivesse direito de estar ali, como se a gente tivesse que, de novo, como se a gente estivesse invadindo o espaço de alguém, sendo que na maior parte das vezes a gente tem uma disposição a ajudar, a querer fazer coisas que são bacanas. Não que a gente acerte sempre, né? Claro que não. Mas a gente não precisa pedir desculpa antes de pisar na bola. E a gente acaba fazendo isso com muita frequência, porque a gente está numa posição em algum nível um pouco infantilizada. Quase como se nós fôssemos as crianças do mundo e o resto das pessoas fossem os adultos operantes. E isso não é verdade. Isso quer dizer, então, que a gente poderia exercitar atitudes que fossem diferentes. Então a gente poderia desenvolver uma atitude de presença no mundo. A gente poderia ter uma presença. Eu sei que eu contribuo, então isso é importante. E isso precisa ser valorizado. Eu preciso entender que isso é um valor. No curso que eu tenho feito online do Fred Flix, sobre autoestima gentil, eu falo muito dessa questão de colocar valor nas coisas que a gente tem e se apossar do valor que a gente entrega também para o mundo. Só que a gente não precisa fazer isso se levando excessivamente a sério. A gente pode rir das nossas desgraças, rir um pouco dos nossos problemas, dos nossos defeitos, porque essa leveza que transforma a vida numa coisa mais agradável, gostosa, saborosa em muitos níveis. E isso vai desfazer um pouco da nossa rigidez, porque a gente vai agir com mais flexibilidade em relação às coisas. Isso vai fazer com que a gente se comporte de uma maneira mais suave, mais sutil, mais mundana, de alguma maneira. A gente sair de um lugar celeste, intocável, e que a gente possa brincar, de se relacionar e ter uma certa ginga para poder lidar com as coisas. E aceitar que a vida é complexa, que a vida não é binária, que a vida tem muitos caminhos e descaminhos, e é nessas descobertas, são nessas procuras, nessas buscas pessoais que a gente vai desenvolvendo habilidades, alegria, felicidade e uma relação gostosa com as pessoas. Se a gente aprender a se conectar com os nossos desejos e colocar uma pimenta, quebrar um pouco algumas regras, de novo, não regras que firam, né, a convivência em sociedade, mas pequenas regras bobas que a gente se impõe. Sei lá, tem gente que... Eu me lembro de uma pessoa que eu atendia que ele não podia comer doce se não fosse de fim de semana, porque ele inventou para si mesmo que doce
era uma coisa muito gostosa e não devia ser utilizado durante a semana, que é um período muito sério, muito rígido, vamos dizer assim. Você vê que coisa meio maluca se a gente parar pra pensar. Que a gente se impõe uma regra e depois a gente fica lutando para poder lidar com aquilo de um jeito estranho. Então é quebrar um pouco alguns protocolos e testar um pouco a nossa ansiedade. Até que a gente vá devagarzinho deixando esse papel estereotipado de educadinho e a gente possa ser uma pessoa só educada, ética, cidadã, mas sem ser rígida, extremada, tensa e problemática na nossa forma de lidar com as coisas. Espero que você tenha gostado, tenha achado útil. Se achou isso, curta, comente, vamos ampliar esse debate. Se inscreva no canal e, de novo, estou convidando você para essa live no dia 24 de fevereiro. Vai ser bem legal sobre o lançamento do livro Maturidade Emocional. Tenho certeza que você vai gostar muito do livro. Escrever com muita alegria, com muita felicidade. Espero que você goste dessa jornada que o livro vai te proporcionar. Como eu falei, se você quiser conhecer mais temas sobre psicologia e autoestima, é só entrar no fredflix.com.br e mais informações a meu respeito no sobreavida.com.br. É isso, tá tudo aqui na descrição também, esses links. Beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.